Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB e vamos continuar a nossa jornada hoje dentro do mundo da psicologia. Semana passada eu falei sobre George Berkeley e na outra semana eu falei sobre Locke. Hoje eu pretendo terminar tudo falando logo sobre o David Hartley, o James Mill e o John Stuart Mill, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos logo para o vídeo não ficar com mais de 20 minutos. Então vamos lá. Vamos falar hoje sobre a lei da associação de contiguidade, criada por Hartley. Esse aqui, o David Hartley, ele foi um cara muito foda na questão da memória, do raciocínio, etc. Até hoje, tem técnicas que ele botou lá, que até hoje eu uso praticamente, sobre a questão principalmente dessa contiguidade, que é a questão de tipo coisas que estão próximas, coisas que são reforçadas. Muitas das coisas que nós aprendemos, principalmente dentro do mundo da neurociência, ela tem a ver com o reforço do aprendizado, reforço, a eficiência do estudo, e muitas vezes essa eficiência ela tem muito a ver com essa questão de contiguidade, que é o que ele fala aqui, que ele tentou explicar o processo da memória, do raciocínio e também da emoção, e a ação involuntária e involuntária, também no geral ideias de ações e sensações, elas ocorrem juntas, de modo simultâneo ou sucessivo. Isso aqui é muito importante, porque aqui ele está dizendo que a tomada das coisas, ou a tomada de decisões, elas acontecem de forma rápida, de forma simultânea ou sucessiva, e lembra muito aquilo que a gente falou sobre Clausewitz nas primeiras aulas. O que foi que Clausewitz disse? Que as coisas acontecem de formas sucessivas. Mas aqui a gente vê como se ele tivesse colocado a simultaneidade também. Então, dentro de um processo de conflito, num processo de guerra, Clausewitz acredita mais na questão da sucessividade, que é a questão de atos sucessivos que não podem ser atos simultâneos por causa de uma questão de time de guerra, time de conflito. Então lá não pode existir atos simultâneos. Aqui a gente vê que o processo aqui ele afirma que pode ser tanto simultâneo quanto sucessivo, dependendo da velocidade com que estamos tratando os fenômenos, que se associam de tal maneira que a ocorrência de uma resulta na ocorrência da outra. Hartley também acredita que a repetição era tão necessária quanto a contiguidade para a formação da associação da memória. Isso aqui é uma coisa que eu uso muito, essa questão de repetição, contiguidade, são coisas relacionadas à função de memorização. Então ele não estava errado quando ele pensou desse jeito, sobre a questão da associação da memória e do raciocínio. Mas as coisas ficaram muito mais complexas na questão da emoção, que era algo que ele pensou que era a mesma coisa. Sensações e emoções elas têm um pouco de diferenciado na questão da memória e do raciocínio. Enfim, vamos falar sobre James Mill agora. James Mill, ele jogou o pau da barraca, literalmente. Ele chutou o pau da barraca mesmo e foda-se. Aí o que ele diz? A mente é uma entidade passiva que sofre a ação de estímulos externos. A pessoa responde a esse estímulo de modo automático e é incapaz de agir com espontaneidade. Isso aqui é o que eu falei para vocês nas aulas anteriores, galera. É aquela questão de determinismo. Quando o cara não consegue botar determinismo dentro da religiosidade, ele tenta botar determinismo dentro da biologia e é uma putaria, velho. Isso daí. O cara não consegue ser responsável. Ele quer, de qualquer forma, tirar a responsabilidade sobre si mesmo. O ser humano nunca aceitou a responsabilidade para si. Sempre vai botar a responsabilidade para alguém. Seja na biologia, seja na religiosidade, seja na sorte, mas nunca é ele. Isso é incrível. Nunca é ele o filho da puta que tá fazendo. Nunca, mano. Isso é incrível, cara. E é mais uma desse cara aí que ficou conhecido, todo mundo é mesmo, mano. É foda, mano. Aí tu não tem condição de fazer nada, não, mano. Aí tem uns idiota, uns macacos mesmo, mano. Aí, continuando. A pessoa responde a esses estímulos de modo automático e incapaz de responder sem ser espontaneidade, claro. Como se vê, Mi não deu espaço algum para o livre-arbítrio. Esse ponto de vista persiste até hoje nas formas de psicologia derivadas da tradição mecanicista. Então vocês podem ver que o mecanicismo, ele dizia basicamente essa ideia do universo sendo como se fosse um motor de moto, vamos dizer assim. É um motor de moto que você
Mas aí vem a grande questão disso daí tudo. E a questão da inteligência, hein, galera? E a inteligência, o que que ela faz, cara? Você poder pensar, você poder articular alguma coisa. O que que é isso, mano? Isso é uma falha na Matrix? Será, mano? Pra esses caras deve ser, mano. Para entender os fenômenos complexos, quer no mundo mental, quer no físico, sejam por ele ideias ou relógios, é necessário decompô-los até chegar ao seu componente indivisível. Me escreveu que um conhecimento diferencial dos elementos é indispensável para uma compreensão precisa daquilo que é composto a partir deles. Mas só que a questão aqui é que a gente pode fazer isso em instrumentos que a gente pode tocar. Mas agora quando a gente passa para o pensamento, para psique, para essas coisas, esses bang, mano, subjetivo, a gente vai conseguir chegar ao átomo da psique como, caralho? Então é isso, velho. Esse era o problema do mecanicismo, cara. Porque eles achavam que conseguiam decompor os componentes até chegar a um mínimo denominador comum, como chegaram no átomo. Só que isso é impossível. E também foi a questão do comportamento. O comportamentalismo do Skinner e de outros caras também que você vai ver no futuro aí, eles tinham essa questão de reforço positivo, reforço negativo, esse tipo de coisa. Faziam com cachorro, com gato. Mas cachorro e gato são seres que não têm uma inteligência, caralho. Então é óbvio que o reforço vai ser mais forte neles, porque é uma questão de serem mais selvagens. Tá certo que seres humanos se comportam como esse tipo de ser, mas não é tão real isso que possa acontecer. Todas as pessoas vão fazer aquilo, entendeu? Como o cachorro e o gato, sem a gente conseguir fazer um reforço lá neles, tá ok? Então não é a mesma coisa você fazer o reforço com o animal e o ser humano, porque o ser humano, ele tem inteligência. E quando se coloca a inteligência no meio, tudo muda, mano. Tudo muda. E finalmente vamos para o último cara de hoje, que é o John Stuart Mill. E ele é filho do James Mill, tá ok? Então o próprio filho deu uma lapada no velho. Mandou o velho calar a boca. Cala a boca, velho, que você tá falando bosta. Manifestou-se contra a posição mecanicista e atomista do pai, James Mill, que considerava a mente uma entidade inteiramente passiva, algo que apenas sofria a ação de estímulos externos. Até hoje é assim, galera. Aqui a gente quer enganar, que até hoje os caras querem fazer isso. Para John Stuart Mill, a mente tinha um papel ativo na associação das ideias. As ideias complexas, sugeriu ele, que não são apenas uma soma decorrente da associação de ideias simples, e elas não são mais do que a soma das partes individuais, porque elas assumem novas qualidades que não estavam presentes nos seus componentes mais simples. Isso aqui é um ponto extremamente interessante, cara, porque dentro da lógica, a gente se saiu. Por exemplo, função. Função, ela diz que a coisa vai sair, tem uma razão e uma proporção exata. Só que quando a gente vai para a questão das ideias, nem sempre vai sair algo exato. Isso é um ponto interessante da gente conseguir estudar a mente humana. Nunca vai sair um ponto exato. E esse é o problema, porque ali existe inteligência. É isso que ele está querendo dizer aqui nessa parte. Por exemplo, a mistura de pigmentos azuis, vermelhos e verdes na proporção correta produz o branco, que é uma qualidade inteiramente nova. Do ponto de vista dessa síntese criativa, a combinação dos elementos mentais sempre gera alguma coisa nova. Sempre surge algo novo. Isso aqui que ele está falando é a questão da criatividade humana. O poder que ela tem de criar coisas novas, de coisas que parece que não tem conexão, cara. Simplesmente ele consegue tirar as coisas, criar coisas novas. Os pesquisadores na área da química estavam demonstrando os conceitos de síntese, segundo o qual os compostos químicos exibem atributos não identificados em suas partes ou elementos componentes. A combinação adequada de hidrogênio e oxigênio produz água, que tem propriedades que não estão presentes em nenhum dos elementos que a compõem. Do mesmo modo, as ideias complexas surgem de combinações de ideias simples que possuem características não encontradas nesses elementos. Então Mill denominou sua abordagem associalista de química mental. Então ele chamou de química mental essa bagaça aí que ele está falando. A segunda contribuição importante de Mill foi a questão da persuasão argumentativa, porque ele já tacava a bola dizendo, olha, existe uma possibilidade de existir uma ciência própria aqui nessa porra aqui, que não seja
mecanicista, não seja dentro da física, não seja dentro dessas bagaças todas aqui, mas uma filosofia própria, que vai se tornar uma ciência. E ele já cantava a bola da ciência da psicologia, que não, você pode ver que não tem muita coisa a ver com a ciência normal até então, porque são fenômenos diferentes, cara. São fenômenos, inclusive, muito mais complexos e muitas vezes indefinidos do que a natureza normal que a gente conhece. Ele estava indo nessa época contra Auguste Comte, que negava a possibilidade de estudar a mente em termos científicos. John Stuart Mill também propôs um campo de estudo denominado etologia, dedicado à consideração dos fatores que influenciam o desenvolvimento da personalidade humana. Ou seja, o cara, ele tancou a bola para frente lá e disse: é assim, mano, vocês estão falando errado, vocês estão falando bosta, e pronto, mano, porque os elementos, não tem como você ser um robô, cara. Desde o momento em que você tem uma inteligência, mano, não tem como você ser robô. Isso é impossível, cara. A não ser que eu distore sua inteligência e faça você virar um cachorro. Aí tem como. E ele ia contra, tipo, os caras como Auguste Comte. Você sabe o porquê que Auguste Comte ele não queria essa ideia? Porque é sempre assim. Os caras sempre quiseram emburrecer as pessoas. Você precisa entender isso. Existem pessoas que ganham dinheiro em cima da sua burrice. Seja na religião, seja na ciência, seja na política. Existem pessoas que ganham dinheiro em cima da sua burrice. Toda a história humana é baseada nisso. Que é muito mais viável emburrecer as pessoas. E é por isso que Auguste Comte, ele não... ser humano, ele é escravo da sociologia, mano. Claro que é. E sempre vai existir isso, mano. Que nem na época dos ordalhos. Na época dos ordalhos também era a mesma coisa. Não! Se você sobreviver a pedra aí, se você cair num penhasco com uma pedra e sobreviver, você é bruxo, mano. Não, nada a ver, velho. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles só colocam elementos diferentes. E por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até a próxima. Valeu!